Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Irmãos e irmãs, graça e paz, boa noite. Creio que uma das maiores necessidades que nós temos como povo de Deus, em especial no tempo do fim em que nós estamos inseridos, é do discernimento espiritual. Nós precisamos ter os olhos abertos para enxergarmos conforme Deus vê todas as situações que estão à nossa volta. Não é exagero dizer novamente, a maior necessidade que nós temos nesse tempo do fim é de discernimento espiritual. Para tanto, nós precisamos ter intimidade com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós precisamos ser sensíveis à voz dele. E uma coisa que é importantíssima deixar aqui registrada é que se nós não honramos o Espírito Santo no nosso viver diário, como que podemos honrá-lo nesse tempo de comunhão? Isso aqui deve ser um resultado de uma vida na dependência do Espírito. Dizendo isto, não tenho como intento no coração dizer que a nossa vida deve ser inerrante. Falamos um pouco isso pela manhã. Isso é impossível para nós. Como foi dito pela parte da manhã, ser santo, ser colocado à parte para uso exclusivo de Deus, não está relacionado em absoluto com a nossa impecabilidade, pois nós somos falhos, somos de barro. Mas nós podemos, no nosso andar, na nossa jornada, buscar essa intimidade com o Espírito Santo, pois somente Ele, tão somente Ele pode revelar Cristo Jesus, mostrar a nós as suas belezas, as suas insondáveis riquezas. Ninguém pode tocar o coração de Cristo se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode ver as belezas de Cristo se não tiver os seus olhos abertos pelo Espírito Santo. Ninguém pode ter a revelação da palavra se não for feita, introduzida pelo Espírito Santo. Então nós precisamos, sim, que Ele, a terceira pessoa da Trindade, o glorioso Espírito Santo, nos governe constantemente. Ele quer ter essa intimidade conosco. Ele quer tocar o nosso coração. Qual é o maior ministério? Qual é o ministério pontual do Espírito Santo? Não é outro senão jogar todo o holofote na pessoa de Cristo. O que é uma igreja cristocêntrica? É uma igreja governada pelo Espírito Santo. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja que tem como foco unicamente Cristo Jesus. Esta é a realidade. Então nós precisamos de discernimento espiritual para enxergarmos com os olhos do Senhor aquilo que está à nossa volta, para que nós possamos tocar o coração do Senhor, conforme nós vimos na leitura introdutória aqui de Jeremias capítulo 2. Então, quando nós lemos aquela passagem com o coração do Senhor, nós vamos tocar a dor que há no seu íntimo, a dor que existia no seu íntimo em relação ao povo de Israel, a dor que há no seu íntimo em relação à igreja do tempo do fim. Então, quando nós lemos, por exemplo, uma passagem que vem à minha mente nesse instante agora. Ai, como sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até, na realidade, a expressão correta ali, por quem de novo? Ai, falando dos Gálatas, né? Como sofro dores de parto, novamente, por vocês, até que Cristo seja formado. Ele já tinha sofrido previamente uma dor de parto por Aquiles, da Galácia. Mas novamente ele estava no seu coração, sofrendo com dores de parto, até que Cristo então, que já era a vida deles,
fosse formado em cada um deles. Mas aquela expressão de dor do coração do apóstolo Paulo, assim como a expressão de dor do coração do profeta Jeremias, era a expressão de dor do coração de Deus, do Senhor. Aquele anseio, aquela angústia de ver Cristo formado naqueles irmãos da Galácia, é a mesma dor que o Senhor tem em relação à sua igreja no tempo do fim. Quando um irmão clama, quando se expressa essa realidade de dor, nada mais é do que o Senhor mostrando a dor que há no seu coração em relação à nossa falta de resposta nesse tempo do fim. A todas as suas demandas. Então o Senhor, quando Ele olha para nós, de fato, Ele ainda tem estas expressões que são contrações de dores. As irmãs que são mães sabem muito bem o que significa isto. É exatamente essa dor profunda que o Senhor tem no seu coração, quando Ele olha para o seu povo e vê o seu povo distante dEle, completamente apartado dEle. Então que o Senhor nos ajude. O que nós estamos estudando, pela graça do Senhor, é uma verdade presente para o povo de Deus em todos os lugares. Então, quando o Espírito Santo realmente selecionou essa direção, esta carta, é porque Ele está falando de maneira geral ao seu povo. Então nós vamos orar uma vez mais, pedindo o socorro do Senhor, e vamos ler algumas porções das Escrituras Sagradas. Nosso maravilhoso Senhor, uma vez mais, nós nos inclinamos diante de Ti, da Tua beleza. Queremos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nós, entre nós, para que Ele traga luz, para que Ele sopre vida, para que Ele sopre o frescor da vida em nós. Prepara os nossos corações, quebranta-nos, ajuda-nos, ó querido Senhor, pelo Teu doce Espírito. Queremos honrá-lo, de tal forma que possamos receber a Tua palavra com o sopro da vida. Ajuda-nos nessa noite, ajuda a cada irmão, a cada irmã. Prepara as nossas mentes e corações, que nós estejamos focados naquilo que Tu desejas falar. É o que pedimos em Teu nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, a Epístola de Judas, vamos ler os 4 primeiros versículos. Judas, um capítulo, né? Vamos ler os 4 primeiros versículos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Até aqui. Pela manhã nós fizemos uma rápida observação sobre os 2 primeiros versículos, como que aspecto introdutório, mostrando-nos quem é Judas, alguns pontos importantes nessas palavras aqui que foram mencionadas pela manhã. Na sequência, Judas, então, terminando de fazer essa saudação, ele continua a sua palavra dizendo assim: amados, verso 3, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação.
Isso mostra-nos que Judas tinha no seu coração o intento de compartilhar com aqueles irmãos algo que tocava no aspecto comum da nossa salvação. Aspectos que envolvia a edificação dos santos, o encorajamento dos santos a lhes prosseguirem diante da jornada na qual Deus havia dado a eles, proposto a eles. Então era um assunto muito pontual que o início do versículo 3 mostra-nos que Judas tinha a tratar com aqueles irmãos. Era um assunto bem relacionado ao aspecto comum da nossa jornada cristã. E ele deixa isso registrado. Mas depois há uma vírgula aqui que diz assim: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui, de uma maneira abrupta, de uma maneira muito pontual, Judas muda de direção clara. Ele estava indo em direção ao norte, ele pega rumo ao sul. Ele muda completamente o intento que havia no seu coração, lógico, governado pelo Espírito Santo. Porque o discernimento espiritual era uma realidade em Judas. E ele observava. Depois nós vamos observar, não sei se com detalhes, mas que Judas está muito próximo de Pedro. Se vocês compararem em especial a segunda epístola de Pedro com Judas, em especial o segundo capítulo de 2 Pedro, vocês vão... Mas espera lá, alguém copiou de alguém aqui. Quem escreveu primeiro as epístolas aqui? Foi Judas que as escreveu ou foi Pedro? E nós vamos ter algumas pistas, sem sermos dogmáticos no que será dito, mas que ambos tinham comunhão clara sobre alguns aspectos que estavam acontecendo e eram aspectos assim de ataques do inimigo através de falsos mestres para destruir o seio da comunhão dos santos. Então, olhando novamente para o que foi dito, Judas diz então: foi que me senti obrigado. Lembre-se que eu disse na parte da manhã que algumas palavras são pontuais e que se faz necessário nós tocarmos um pouco mais com profundidade o seu significado para vermos a força dessa epístola, o que realmente Judas queria comunicar na força da epístola. Na tradução, nós temos de fato já um peso de compreensão, mas quando nós olhamos algumas palavras no seu original, elas começam a crescer no seu sentido real. Então, essa primeira palavra aqui a ser destacada é obrigado. Essa palavra, no seu sentido original, significa que ele foi obrigado por causa das circunstâncias. Era uma situação extremamente difícil, angustiosa realidade que eles estavam experimentando. Olha só essa expressão, angustiosa realidade. Então, Judas havia percebido que aquele momento era um momento muito importante, muito delicado, de muito perigo, de gravidade mesmo para a igreja. E tudo que é refletido na experiência de Judas, no contexto em que ele se encontrava, não tem a menor dúvida que isso será potencializado nesse tempo do fim, como está sendo. Tudo que nós vamos verificar aqui, hoje nós conseguimos ver com clareza, num sentido muito mais amplo até. Então, Judas, de maneira obrigada, forçosa, a circunstância era difícil, não havia tempo nem dele tratar daqueles assuntos que ele tinha no seu coração. Então é a primeira observação que nós fazemos aqui nessa palavra obrigado. Angustiosa realidade, irmãos. Então se nós lêssemos, e foi que, tendo essa angustiosa realidade no meu coração, essa força de circunstância que me motivou a isto, aí eu correspondi-me com vocês, eu escrevi rapidamente para vocês. Aí diz assim, exortando-vos a batalhardes. Essa primeira palavra aqui, uma segunda palavra,
batalhardes. Ela só aparece aqui, dessa forma. Uma única vez o Espírito Santo, ele usa essa palavra. É contender, lutar ferrenhamente, esforçar-se com zelo extremo. Olha só que palavra forte, irmãos. Pela manhã eu disse que é uma convocação a agonizar, uma outra interpretação. Percebem as duas palavras juntas, como mostram para nós a realidade do que significa essa carta? Então vocês vão batalhar, vocês vão agonizar, vocês vão contender, vocês vão lutar ferrenhamente. Porque Judas estava discernindo o grande mal que estava acontecendo já no meio daqueles santos. Nós vamos verificar esse assunto aqui. Então, senti obrigado a corresponder-me convosco a batalhardes. E a outra palavra que vem na sequência é diligentemente. E esta palavra diligente, ela também tem um sentido muito importante. É com afobação, com pressa, com ansiedade em executar. Afobação. Vocês percebem o coração de Judas aqui? Como que ele teve os seus olhos abertos e estava vendo um mal insidioso atacando a Assembleia, atacando os santos. Tremendamente importante isso. Vocês vão entrar numa guerra, vocês vão agonizar agora. Vocês vão batalhar. E de maneira diligente, afobada, ansiosa até em executar. Não começa a crescer aí no nosso coração exatamente a seriedade desse assunto? Ele não foi manso nessas colocações aqui. Ele é bem pontual. Ele está diante dos irmãos com todas as suas forças, buscando a trepidar o coração daqueles irmãos, para que aqueles irmãos então estivessem atentos. Nós introduzimos o nosso tempo aqui mostrando que a nossa maior necessidade é termos discernimento espiritual. E para isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Senão nós vamos olhar à nossa volta, vamos ver o povo de Deus, a cristandade, e vamos achar que tudo que está acontecendo à nossa volta é normal. Não, nós estamos vivendo o grau mais elevado da anormalidade no seio do povo de Deus. Nós estamos na anormalidade. E Judas enxergou isto. Perfeitamente isto. Então, novamente, acrescentamos uma outra palavra forte aqui, diligentemente. Aí vem, depois da vírgula, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa palavra fé aqui é muito importante para nós. Não vamos citar as outras palavras no seu sentido original, que não precisa, mas esta aqui, para nós fazermos uma diferença, aqui é pistis e não pistel. Aqui não está relacionado com a nossa habilidade de crer, com a nossa postura em crer, mas está relacionado com o conjunto de crença que nós temos. Aqui está relacionado com o fundamento da verdade que nós estamos apoiados. E não no desenvolvimento da nossa jornada. A fé que está revelada aqui é uma fé objetiva e não fé subjetiva. A fé, começando pela segunda que eu disse, subjetiva, implica naquela fé da nossa jornada cristã. Nós vamos desenvolvendo a nosso caminhar cristão, de fé em fé, crendo no Senhor. Isso é fé subjetiva. A fé objetiva é o conjunto de crenças que nós temos. É exatamente esse assunto de Judas aqui. É a fé objetiva. Como nós podemos entender novamente essas duas expressões colocadas uma ao lado da outra, ou dois termos, né? Objetiva e subjetiva. O que é um fator objetivo e o que é um fator subjetivo? Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, Ele realizou sua obra perfeita na cruz. Ele, pendurado no madeiro, derramou seu sangue, Ele morreu. Pelo derramar do seu sangue, todos os nossos pecados já foram perdoados.
Não foram? A Bíblia fala que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo quando ele morreu, nós morremos com ele. E, na sequência, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Isso não é um fato? Não está escrito? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Isso é um fato. Esse é o fato objetivo, já aconteceu. E por ter acontecido objetivamente, nós podemos experimentá-lo subjetivamente. Ou seja, aquela experiência que Cristo realizou naquela cruz, ele derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Já foi feito isso. Mas para que eu experimente o valor desse sangue, eu preciso crer. Aí é subjetivo. Aí é ação. Aí é minha postura de fé, no seu sentido verbo, crer, ação minha. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Já está, já está escrito, está revelado, aconteceu. Historicamente, há mais de 2000 anos. Agora, para que eu experimente essa realidade da minha morte em Cristo, da morte do meu velho homem em Cristo, que é um fato objetivo, eu preciso subjetivamente crer. Está claro para nós isto? Então, a diferença de o aspecto objetivo e subjetivo. Voltando para Judas, esta fé aqui é a objetiva. Ou seja, Judas está exortando aqueles irmãos a lutarem diligentemente, batalharem diligentemente por esse conjunto de fé, que uma vez por todas já foi entregue aos santos. Vamos pegar apenas um exemplo na Bíblia. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículo 7. Diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Essa fé aqui é o conjunto da doutrina dos apóstolos, é a verdade objetiva. É isso exatamente que a palavra de Deus está nos mostrando na leitura que Judas está fazendo aqui. Eles obedeciam à fé, era o conjunto de doutrinas, conjunto de crenças, os fundamentos da realidade onde nós apoiamos com segurança. Era exatamente isso que aqueles irmãos estavam sendo exortados a batalharem com firmeza, com diligência. É por esta fé, está claro para nós isto. Então já vimos a palavra obrigado, já vimos a palavra batalhar diligentemente e fé, que uma vez foi entregue aos santos. Tremendamente significativo isso para nós. Então, aí nós começamos a tocar a força daquilo que Judas quer mostrar. Isso tem algo ainda a ser dito aqui com relação a perseverarmos com diligência, batalharmos com diligência para conservarmos esta realidade da fé, da nossa fé nele. A única maneira para que nós possamos experimentar vitória nesse tempo de ruína entre o povo de Deus é pela palavra de Deus. Se nós formos um povo que não se alimenta da palavra de Deus, nós somos presas fáceis de todos os falsos mestres que estão atacando a irmandade, a cristandade de modo geral. Irmãos sinceros, irmãos que têm um coração do Senhor, mas sendo vítimas, tornando-se escravos psicológicos de líderes exploradores, tornando-se escravos mentais, escravos espirituais de homens que são falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos. Então nós precisamos de proteção, esse batalhar pela fé. A única maneira é nós termos alimento da palavra de Deus. Agora, quanto tempo você tem gasto diante do Senhor alimentando-se da palavra? Falei pela manhã e repito aqui,
Deus está procurando no meio do seu povo homens espirituais. Normalmente as mulheres estão à frente. Em todos os lugares isto. Lógico, que bênção que é. Mas normalmente os homens estão a desejar. Nós temos clamado no nosso meio. Digo aqui para vocês, Senhor, levante homens espirituais no meio do seu povo. Homens dedicados, homens que amam a tua palavra. Onde estão eles? Lembre-se da consciência que eu falei. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra vinda do Senhor e nós não nos posicionamos diante dessa palavra, um véu de endurecimento à nossa consciência é lançado. E nós vamos, como o texto da manhã que nós falamos, lá de Ezequiel, nós vamos nos acostumando. Eles vinham para ouvir a tua palavra, ouviam a tua palavra, como o povo costumava fazer, mas não colocava a palavra por prática. E um véu ia sendo colocado à consciência, vai endurecendo, fica tudo normal. Concordamos com tudo, achamos muito interessante, mas é como água nas costas de um pato, não entra mesmo, ela escorre, porque está duro o coração. Então, irmãos, falo a vocês, varões, é hora de despertarmos, é hora de nós buscarmos a face do Senhor, porque toda a graça já nos foi dada, para que nós possamos ser homens diligentes, homens que busquem, que amem a palavra do Senhor. Lógico, essa exortação também cabe às irmãs. Mas eu digo que a igreja tem sofrido hoje o que tem sofrido, porque não tem homens verdadeiros, homens que amam a palavra de Deus, homens que se dediquem à palavra de Deus. Então nós precisamos, pela ajuda do Espírito Santo, entender, Senhor, o Senhor está falando comigo, então eu quero que essa situação mude, para que lá na Assembleia onde eu tenho comungado, eu possa ser um homem espiritual. Não pense que espiritual é você andar nas nuvens. Homem espiritual é um homem que anda segundo a medida que Deus deu. Se é pequenininha, mas vinda do Senhor, ela é espiritual. Mas é impossível nós alcançarmos isso se não for pela palavra de Deus. Quero agregar a isto o livro de Neemias. Neemias pode nos ajudar muito nesse pensamento que estamos levantando aos irmãos. Neemias capítulo 4. Na realidade, o que Judas está mostrando para nós, vamos lá para Neemias 4 e deixa-me dizer isto. O que Judas está mostrando para nós é que nós estamos num campo de batalha. E se nós não estivermos preparados com discernimento espiritual, sendo governados pelo Espírito Santo e alimentados da palavra, nós seremos presas fáceis. Presas fáceis. Como os irmãos muito bem sabem, Neemias, ele vem depois de Esdras, ele foi levantado pelo Senhor para que ele restaurasse os muros em volta de Jerusalém. Esdras já tinha ido naquela leva inicial, quando saíram os cativos lá da Babilônia, e Esdras, e com mais uma porção lá de outros, foram até Jerusalém e começaram a restaurar primeiramente o altar, depois os alicerces do templo, depois de inaugurado o templo. Mas era uma cidade completamente desprotegida, porque não tinha muros. Entrava e saía quem queria. E muros sempre irão nos falar de duas coisas. Primeiramente, separação, em segundo lugar, unidade. Separação porque nós devemos estar separados do mundo. Nós devemos estar protegidos de todos os ataques do mundo. Nós não somos do mundo, nós morremos para o mundo. E essa proteção precisa ser experimentada pelo povo de Deus. E o segundo aspecto é a unidade entre o povo de Deus, é a submissão mútua. Então, muros irão sempre nos falar dessas duas realidades. E Neemias, então, quando ele vai
para lá edificar os muros. Vejam o que diz então, verso 16 a 18, capítulo 4 do seu livro. Naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto a mim, ou de mim. Perceberam aqui? Eles não só edificavam, mas tinham espada na cintura. Espada fala do quê? Da palavra. E nós estamos como Neemias, vivendo um tempo de guerra. Nós estamos edificando num tempo de guerra. O inimigo está furiosamente atacando o povo de Deus. E está usando principalmente os líderes que, no comando daqueles irmãos que, muitos deles, nem todos são tão sinceros, mas muitos deles sinceros, se submetem aos caprichos malévolos desses falsos líderes, desses mestres que andam em função dos seus interesses próprios, buscando lucro, tirando o couro e a lã das ovelhas, deixando-as desnudas e enriquecendo-se nas custas dos outros. Falsos mestres, mensageiros de Satanás no meio do povo de Deus. E pela ingenuidade e falta da palavra, são presas fáceis. Então, discernimento espiritual, governo do Espírito Santo, palavra, são fundamentais para que nós sejamos protegidos desse tempo do fim. Então, quando Neemias fala que eles edificavam, e numa mão tinha lá a pá, a colher, a pá de pedreiro, e na outra uma espada, é porque a edificação ela vai junto com a guerra. E nós estamos em tempo de guerra nesse tempo do fim. Aí muitos podem fazer a seguinte pergunta: mas eu não tenho percebido isto. Falta de discernimento espiritual. Presa fácil são instrumentos passivos na mão de Satanás. Agora, o modo pelo qual nós podemos ser livres disto é pela palavra de Deus. Peguem Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6. Quando o apóstolo Paulo, a partir do versículo 10, ele começa a nos mostrar a armadura de Deus. Tem tantas descrições lindas, mostrando-nos que a vitória do povo dele, né, do seu povo, o povo dele, está realmente provido dessa armadura. Mas ele chega então no versículo 16, do capítulo 6 desse livro Efésios, ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Guerra. Muitos cristãos acham que nós estamos vivendo uma Disneylândia espiritual, que esse mundo é o lugar dos prazeres que Deus reservou para que nós pudéssemos obter tudo aquilo que faz parte do nosso sonho. Que Deus então é colocado na nossa subserviência, que nós devemos então reivindicar, determinar, forçar, porque Deus é obrigado a nos abençoar, nos dar saúde perfeita, é obrigado a nos dar um carro novo, é obrigado a nos enriquecer. É isto que graça, infelizmente, no meio do povo de Deus, na maioria. E muitos, digo, que são sinceros, estão ali buscando servir o Senhor da melhor maneira possível. Mas, de uma forma ou outra, o Senhor sempre vai alcançar o coração destes e livrá-los desse engano terrível. Mas muitos são presas fáceis, se mantêm ali em cativeiro nas mãos desses terríveis e malignos líderes desse tempo do fim. Falsos mestres,
E Judas estava percebendo isto. Era muito comum naquele tempo pregadores ambulantes. Muito comum no tempo, desse tempo primitivo. Vocês se lembram daqueles filhos de Seva? Eles expulsavam, né, exorcistas ambulantes. A Bíblia fala. Eles andavam passeando por aí. E é interessante que estes que Judas vai estar mencionando daqui para frente, estes eram homens que haviam conhecido a palavra de Deus, porque de que maneira eles poderiam deturpar algo que eles não tinham conhecido anteriormente? Eles tiveram contato com a palavra de Deus. Não vamos entrar no mérito até que profundidade foi esse ou não o contato, mas é que eles, de maneira insidiosa, nós já vamos ver uma palavra aqui muito importante que é dissimulação. Eles entraram, voltem lá para Judas, entraram no meio do povo de Deus e o que o mais incrível foram recebidos. E Judas estava percebendo aquilo. Judas estava percebendo isso, então, de modo diligente, esforçado, ousado, agonizante, ele escreve essa epístola. Aí, no verso 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Uma outra palavra importante para nós, dissimulação. Essa palavra tem um seguinte significado: má intenção. Tem um significado de desonestidade, tem um significado de insinceridade. Eles não eram sinceros. Isso é dissimular. Então, mais adiante eles vão ser chamados de ímpios aqui. Eles foram dissimular. E isso de maneira proposital. Então eram falsos mestres. Então essa palavra é muito forte para nós identificarmos quem eram estes que, como ele colocou, certos indivíduos haviam se introduzido no meio do povo de Deus e foram aceitos. É impressionante, eles estavam contaminando aquela assembleia. Agora, façamos uma pequena pausa aqui, vamos ver somando isso aqui seriam 3, mas 2 outros versículos para entender aqui algo importante para nós. O primeiro deles, 2 Pedro 2, verso 1. Lembre-se quando eu havia dito nessa questão dessas cartas estarem muito próximas uma da outra, no seu sentido até de tratarem das mesmas realidades. Então veja o que Pedro diz aqui no versículo 1, capítulo 2, 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha só, na perspectiva de Pedro, estes que, vamos dizer assim, introduziriam estas heresias destruidoras, eles seriam introduzidos, eles não estavam ainda no meio do povo de Deus. Porque na minha versão diz assim, os quais introduzirão. Mas quando nós lemos lá em Judas, conforme nós vimos na palavra de Deus, diz assim, se introduziram, já estavam lá dentro. Não é isso que está aqui? Então, quando nós colocamos Pedro ao lado de Judas, temos algumas pistas. Eu uso uma expressão que é a seguinte, eu vou dizer isto a lápis, não ser dogmático. Porque se eu precisar apagar, não foi bem assim, mas amém, tudo bem, não vai trazer um peso para nós aqui. Mas Pedro estava tendo uma perspectiva de que algo poderia acontecer, ele tinha discernimento espiritual. Ele já estava sondando esta realidade desses falsos mestres andarilhos que estavam por aí, trazendo perniciosas mentiras, falsas doutrinas. E o povo, no caso de Judá aqui, já estava recebendo. A outra citação que eu quero colocar ao lado desta é 1 Epístola de João, capítulo 2, verso 19. 1 Epístola de João 2, verso 19.
diz assim, eu vou ler o 18 também, 18 e 19, Epístola de João, primeira epístola, capítulo 2, versos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Falsos mestres, chamado aqui de anticristos. Não sei como é que vai ser a direção dos outros tempos do reunir, mas espero que possamos tratar. A Bíblia fala de anticristo, fala de uma pessoa, o homem da iniquidade, ele realmente é uma pessoa. Fala de anticristos, muitos anticristos têm surgido por aí, e a Bíblia fala do espírito do anticristo. 3 aspectos importantes para nós considerarmos na palavra de Deus. E, na realidade, o espírito do anticristo já tem operado. Este é o mistério da iniquidade, de 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. O espírito da iniquidade já opera e espera que seja tirado aquele que o detém. Esse espírito da iniquidade é o espírito do anticristo que já está das gerações passadas atuando de maneira maléfica. E nós vamos ver, se o Senhor assim permitir, de que maneira ele atua hoje no meio do povo de Deus. Então nós temos aqui, voltando para a leitura base pontual, João também mostrando. Eles saíram do nosso meio. Se tivessem sido dos nossos, permaneceriam, mas não eram dos nossos. Então saiu. E eles saíram, estão por aí. São os ambulantes. São esses pregadores que tiveram contato, ouviram, de uma forma ou outra receberam, não vamos entrar no mérito aqui, não vale a pena. O fato é que eles estavam indo por todas as partes, introduzindo, disseminando todo tipo de malignidade, inverdade, de heresias. Olha para o povo de Deus hoje, irmãos e irmãs. Igrejas com propósitos. Propósito de quê? Vamos fazer uma pesquisa de mercado para ver que tipo de igreja você gostaria de participar. Lá tem um questionário. A igreja que eu queria participar não falasse muito de pecado. Eu gostaria de falar muito sobre, a bondade, o amor de Deus. Eu gostaria de uma igreja que fosse muito relacional, que tivéssemos um ambiente de paz, muita música. Aí, vamos fazer um levantamento, olha, achamos a igreja. E montamos uma igreja a gosto do freguês. É isso que acontece. Falsos mestres, malignos no meio do povo de Deus, e portando a Bíblia. E pregam muitas vezes coisas que são verdades. Aqui que está o perigo. Um escritor chamado Hanegraaff, ele diz o seguinte, que o problema desses falsos mestres e falsos pregadores do tempo do fim não são os 14 minutos da sua mensagem. Isso é perfeito. O 15º minuto começa o problema. Porque são as inverdades sendo colocadas no meio da verdade fundamental. Aí vem a mistura. E a pior desgraça para o povo de Deus é a mistura. Por isso que santo significa ser separado. Deus não admite mistura. Sim, sim, não, não. Deve ser a nossa regra, deve ser a nossa maneira de andarmos. Nós não devemos entrar na síntese, nem sim, nem não, quem sabe um meio termo aqui para nós. Não existe isso no ponto de vista da palavra de Deus. Então nós estamos vivendo exatamente esta realidade que Judas estava experimentando lá. Está diante dos nossos olhos. E isto, em outros termos ou outras expressões, significa a apostasia do tempo do fim.
Está diante dos nossos olhos essa realidade. Nós estamos em plena apostasia. Agora, Deus está buscando um povo no meio do seu povo que possa responder. E nós devemos clamar para nós sairmos da letargia espiritual. Talvez vocês vão se lembrar de um exemplo que há muitos anos atrás vocês ouviram, talvez não por mim. Mas eu quero deixá-lo registrado aqui. Se ouviram, vamos lembrá-lo apenas. Há muitos anos atrás, cientistas canadenses resolveram fazer experiências com as rãs. E eles queriam fazer uma experiência interessante. Então eles prepararam um habitat normal da rã, colocaram tudo aquilo que faz parte do seu habitat natural. A água, alguns tipos de vegetais, pedras, e enfim, tudo ali. E colocaram ali as rãs. Para que eu continue falando sobre essa experiência, se faz necessário dizer o seguinte: as rãs, elas são psilotérmicas, significando que a variação da temperatura do seu sangue é conforme a temperatura ambiente. Se estiver frio, o sangue esfria. Se estiver quente, o sangue esquenta. Nós, humanos, somos homeotérmicos. Não há essa variação. Qualquer variação, existe um problema que está sendo detectado. Mas as rãs são psilotérmicas. Então, elas têm a variação da temperatura sanguínea na medida em que o ambiente externo vai mudando. E eles, então, nesse habitat, nessa água, colocaram um tipo de aquecimento imperceptível naquele ambiente. E muito imperceptível, dias, semanas e meses, ali naquele ambiente, mas a água ela foi sendo colocada num processo de aquecimento. Final da história vocês sabem. Chegou num determinado momento da ebulição. Morreram todinhas cozidas lá dentro. Elas estavam sendo cozinhadas sem saber. É isso que o espírito do anticristo faz. Cozinha as pessoas. De repente, quando elas se derem por conta, a ebulição já veio, o 100 graus já apareceu ali, morreram todos. Porque elas vão se adaptando. É assim que a estratégia de Satanás vamos dizer assim, se apresenta diante de nós. É com coisas muito imperceptíveis que nós aceitamos suavemente. Satanás não tem pressa. Ele tem 6.000 anos de experiência só na Terra. O que ele quer é, vamos dizer assim, dominar, conquistar. Porque ele odeia profundamente ao Senhor. Ele vai fazer de tudo para que isso seja alcançado por ele. E ele investe em falsos mestres, ele investe em falsos apóstolos. Ele dá maior apoio para essa bandalheira que nós estamos vendo aos nossos olhos. Mas Judas está, então, exortando aqueles irmãos. Olha, esses indivíduos. Ele vai falar, esses indivíduos, estes porém. Judas estava com o coração aquecido. Judas estava no seu íntimo, sabe, muito tenso quando ele escreveu esta carta. Então, na sequência, introduziram com dissimulação. Se introduzir com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano, o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, nós já vamos verificar que ele apresenta aqui o caráter do mal, ele é na realidade duplo. Já vamos ver quais são esses dois problemas fundamentais que Judas identificou naqueles falsos mestres. Mas aqui a palavra mostra novamente essa expressão, homens ímpios. Pela manhã eu havia dito para vocês que piedade significa ser semelhante a Deus. E impiedade? Ser semelhante ao diabo. Esses homens ímpios manifestavam a semelhança daqueles a quem serviam.
seja por ignorância, seja por... O fato é que expressavam. Agora, eu não respondi uma questão para vocês ainda. Por que aqueles irmãos então receberam estes? Porque o inimigo é muito sutil. Ele não vem travestido, sabe, daquela coisa terrível, feia, maligna. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 13 a 15. Veja, Paulo está exortando aqui aquela igreja. E olha, chega num determinado ponto e diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então é muito sorrateiro, é muito sutil, é quase que imperceptível. Eles se apresentam como ministros da justiça, se apresentam detentores de toda a revelação que têm recebido do Senhor. Nós vamos verificar lá na frente, são sonhadores alucinados. Tem outro aspecto de compreensão, mas esses sonhadores, eu recebi do Senhor uma palavra. Sonham de maneira alucinada, de maneira louca, porque estão dominados pelo seu próprio pecado. Então, eles se transformam em ministros de justiça. Eles não foram lá fazendo uma barulheira, uma anarquia, destruindo tudo, chutando tudo. Não, eles se apresentaram com: olá, meus irmãos, graça e paz, que a bondade do Senhor esteja sobre vocês. É assim que eles se apresentam. Não é de maneira diferente. Porque senão seriam identificados. São pessoas fáceis, dóceis de tratar. Mas, no discernimento espiritual, nós podemos ver o final de toda essa situação. No governo do Espírito, nós podemos enxergar exatamente isto. Então, olhando para o texto novamente: homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor e Senhor Jesus Cristo. Eu acho que ainda vale a pena, irmãos, me permitam citar mais uma passagem. Eu estou lendo, me subiu a passagem de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. O apóstolo Paulo, quando então ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para que eles fossem até Mileto, e lá ele traria algumas recomendações para aqueles irmãos efésios. Ele então chega num determinado momento, do versículo 28 até o 32, e vai dizer as seguintes palavras, Atos 20, 28 em diante. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Lembre-se, ele está falando aos presbíteros de Éfeso, a igreja desejável. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança em todos os que são santificados. Olha que palavra do apóstolo. Ele está dizendo àqueles irmãos em Éfeso: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão, pessoas de fora, e dentre de vocês mesmos se levantarão aqui homens falando coisas pervertidas. Veja como que nós temos que ter discernimento espiritual.
revelação. Mas Paulo dá a resposta daquilo que verdadeiramente segura o testemunho de uma igreja. No versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Aqui está. Aqui está exatamente como nós devemos batalhar pela fé. Essa fé é o conjunto de verdade, o conjunto de crenças que nós temos. É exatamente esta palavra da verdade. Então está encomendando ao Senhor e a palavra da sua graça, porque é nesta realidade que nós seremos totalmente protegidos, amparados. Fala-nos dos muros de Neemias, para que estejamos separados desse mundo contra esses ataques e desfrutando de uma unidade lá dentro. É assim que a igreja ela pode prosperar. Algum irmão pode levantar, mas é possível que uma igreja que começou bem, que começou dando um testemunho maravilhoso, perder o seu candelabro de ouro, perder o seu testemunho? Acabamos de falar de uma delas, Éfeso. Éfeso que foi escolhida pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, ele escreveu aquelas cartas lindas, né? Aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemão e também a Éfeso, as cartas mais elevadas que nós temos no Novo Testamento. Éfeso que ouviu falar exatamente do supremo, do eterno propósito de Deus, do encabeçamento de Cristo como a igreja. Que revelação profunda! Infelizmente, quando você vai em torno de 30, 40 anos mais para frente, se cai lá em Apocalipse, aqueles irmãos não responderam, e o candelabro de ouro foi removido, e nunca mais Éfeso teve um testemunho. Então é possível sim, uma igreja que recebe tantas revelações, profundas revelações, cair e perder o seu testemunho. Isso é uma palavra de exortação para nós. Isso vale também para nós meditarmos individualmente. Demas, um grande cooperador do apóstolo Paulo, pregador da palavra, tem menção dele em Colossenses, em Filemão. Mas lá em 2 Timóteo, Paulo estava absolutamente só. Ele não tinha outra coisa senão pergaminhos e uma capa. Traga-me a capa e os pergaminhos. Só isso. Este foi o final do apóstolo Paulo. Alexandre Latueiro tinha causado muitos danos a ele. Demas, um grande cooperador, tendo amado o presente século, me abandonou. E outros abandonaram. Isso é apostasia. E quando nós começamos a deixar a palavra de Deus, nós estamos com espírito de apóstata, irmãos. Quando nós não estamos lendo a palavra de Deus adequadamente, não estamos buscando, isso é espírito de apostasia. Não pense que apostasia só é aplicada de uma maneira pontual, como nós vamos, vai acontecer nos últimos tempos. Estamos nesses últimos tempos, mas ela é uma realidade aqui agora. E nós precisamos ser despertados pelo Senhor. Nós estamos nos desviando da verdade. Nós estamos negociando essa verdade. Então, quando nós olhamos essa carta, ela é muito atual. Ela é a verdade presente para o povo de Deus nesse tempo do fim. Então, olhando para o versículo 4 que nós estamos, né? Estes homens ímpios que já foram condenados, né? Estes que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aparece uma outra palavra importante para nós aqui, libertinagem. Luxúria desenfreada. Aqui fala de imoralidade mesmo. Aqui fala de imoralidade. Luxúria desenfreada. Luxúria é um desejo incontido. É uma paixão que devora a carne da pessoa.
E estes falsos mestres, eles viviam esta realidade. Eles estavam transformando em luxúria desenfreada a graça do nosso Deus. Então eu havia dito para vocês que o mal identificado por Judas era duplo. O primeiro mal é exatamente esta luxúria desenfreada. Esse é o primeiro mal. Eles haviam transformado em libertinagem a graça do nosso Deus. Irmãos, a graça é algo maravilhoso. É algo que nós devemos beber, desfrutar. Assim como vocês, eu conheço muitos irmãos e irmãs que são muito sinceros, mas estão debaixo de jugo de líderes que lançam peso. Você tem que, você precisa, você necessita, você tem que, e as pessoas vão trazendo sobre os seus ombros um peso que o Senhor não colocou. São líderes cansados e cansando a tantos outros. Há muitos anos atrás eu atendi uma irmã. E esta irmã, ela veio de uma outra cidade, perto lá de Londrina, e ela veio abrir o coração comigo. E eu perguntei, mas irmã, você tem... Até falei, queria saber a motivação que a levou lá. Irmão, eu não tenho com quem falar, nem com a minha família, nem com os meus líderes. E eu estou morrendo aos poucos, eu estou em profunda depressão, mas eu não posso esboçar um movimento de sentimento negativo, porque isso seria incredulidade. E eu sou uma líder no meio do povo, eu tenho que motivar o meu povo, eu tenho que dizer que esse povo deve ser sempre feliz, que o Senhor Jesus sempre nos leva para a alegria, que o Senhor Jesus sempre nos dá tudo que nós pedimos, que a nossa família deve ser sempre maravilhosa. Ou seja, ela pregava um idealismo que aqueles líderes pregavam, mas a realidade do povo estava numa expressão de morte total, sofrimento, peso, angústia. E aquela irmã diz assim, mas irmã, eu tenho confessado a palavra de Deus, eu tenho dito a Deus, eu tenho determinado a Deus, eu tenho lido a palavra constantemente, eu levanto às 3 horas da madrugada, depois levanto às 6 horas da madrugada, eu ponho meu joelho na terra, fico 1 hora de joelhos. Olha que sinceridade. Mas eu estou morrendo. Ela não conhecia a graça. A primeira lição que eu dei para ela, não estranhe, por favor. Falei, irmã, você vai parar de ler a Bíblia, você vai parar de orar. Porque a maneira como você está lendo a Bíblia, a sua motivação é 100% errada. E a sua oração é 100% motivada errada. Você tem que parar com tudo. Você vai simplesmente falar assim, dizer ao Senhor, você vai conversar com Ele. Senhor, eu me rendo a Ti, eu estou cansada. Eu quero conhecer a Tua graça. Visita-me, por favor. Irmã, não tem outro caminho. E pela graça e bondade do Senhor, sabe? Ali o Senhor levou a bom termo. E não tinha como ela permanecer num ambiente tão terrível e que pressionava o seu coração. Não tinha como. Ela foi expelida. E isto é a realidade de muitas assembleias, irmãos. Pessoas que têm alvos, que têm metas. Como está teu grupo? Está crescendo o teu grupo? E como é que está teu grupo? Irmão, você tem que prosperar, você precisa. E aquela ansiedade. E leva um peso extremado nas costas das pessoas. Desconhecem a graça de Deus. Então a graça é algo lindo quando ela chega num ambiente como este. E pode trazer o refrigério. Levar a pessoa para o colo do Senhor e entender que toda a obra foi feita. É verdade que temos que responder com diligência, mas o Senhor nunca vai colocar sobre as nossas costas um peso que Ele mesmo já não tenha carregado, e Ele mesmo em nós carrega por nós. Nós citamos Isaías hoje, não há um Deus que possamos conhecer, igual a este, que trabalha para aquele ou aqueles que nele esperam. Essa é a graça. Então, falar da graça, nós temos que verificar, sim, o povo de Deus, a maioria está cansado de tanta pressão. Você tem que dar. Sabe por que você não está prosperando? Porque você não dizima, você não dá dinheiro.
Como que o Senhor quer que o Senhor abra os céus e derrame sobre a sua casa a bênção se você retém? O Senhor está retendo a bênção sobre você. Isso é maligno, é perverso, irmãos e irmãs. Isso é de falsos mestres que querem arrancar a lã das suas ovelhas. Irmãos, isso não é graça. E as pessoas falam assim, mas por que eu não estou prosperando também? Você não dizima, né? Lógico que Deus fala do desprendimento do nosso coração, fala-nos que nós não somos de nós mesmos, tudo que o Senhor nos dá é dele mesmo, mas não é assim. Mas essa história no meio do povo de Deus. Então esse é um lado da graça. O outro é este aqui. Quando libertinos transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Isso é antinomianismo. Isso significa o quê? Significa que a graça já me foi tão plenamente suficiente que não importa o que eu faça, a graça sobrepõe tudo. É você não pregar mais princípios, é você não pregar mais normativas das quais nós devemos obedecer, demandas nas quais devemos nos submeter. Aí nós entramos no outro caminho. Eu estou na graça. Uma coisa simples, Senhor, eu estou na graça. Se o Senhor me acordar de madrugadinha, eu vou ler. Se o Senhor me... Aí nós começamos a trazer essa transformação da graça de Deus em prazeres da nossa carne. Eu não fiz isso, mas a graça de Deus não. Conheço uma pessoa, também há um tempo atrás, essa pessoa havia cometido um pecado muito sério, muito sério. Um pecado que realmente maculou o ambiente onde ele estava. E quando ele foi exortado por um determinado irmão, não foi por mim, ele disse o seguinte a esse irmão: você não conhece a graça de Deus. Você é uma pessoa que não conhece a graça de Deus. Estou lembrando de um outro. Esse foi um outro que eu fui num congresso, numa determinada cidade. Esse irmão havia traído a sua esposa, juntado com uma outra mulher, e criou um embaraço grande no meio do povo de Deus. Era um líder de proeminência. E quando eu fui ter uma comunhão com ele, eu fui de Londrina para lá, eu queria falar com ele, queria ver como ele estava, até ter uma comunhão com ele. Eu perguntei, como você está, meu irmão? Ele falou assim, este miserável diante de ti está debaixo da graça de Deus. Mas esse miserável que continuava em adultério, que continuava naquela situação. Eu falei assim, mas irmão, e a tua posição? Você não conhece a graça. Eu falei, pois é, essa graça eu não quero não. Isso que o Bonhoeffer falou, né? Essa graça barata. Dietrich Bonhoeffer, um irmão alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e foi martirizado a pedido de Hitler. Um único líder, porque os protestantes, de modo geral, o catolicismo se renderam a Hitler, mas ele não. E ele então fala sobre essa graça inexistente, barata. Então, esses libertinos estavam introduzindo essa luxúria no meio do povo de Deus. Então, essa é a primeira, vou só dizer a segunda e concluir com os irmãos aqui. Esse é o primeiro aspecto do mal, do caráter do mal que estava entrando no meio da igreja. O primeiro é essa transformação da graça e libertinagem, ou como nós destacamos, luxúria desenfreada. E o segundo é, no final do texto, e negam o único e soberano Senhor e Senhor nosso Jesus Cristo. Aqui é o segundo mal, negavam o único e Senhor Jesus Cristo. Eles não negavam o nome, negavam o senhorio. Então esses são os dois aspectos, o mal duplo, do qual Judas vai tratar mais para frente. Luxúria desenfreada, e eles então negavam o único e soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles negavam a autoridade absoluta de Cristo Jesus. Recusavam a sua autoridade. Então, nós precisamos, como há pouco disse, irmãos e irmãs,
de discernimento espiritual para esse tempo do fim. E nós discernirmos o que está acontecendo à nossa volta, porque isso está bem perto de nós. Bem perto de nós, não está longe. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude, que Ele nos oriente para discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Amanhã, com a ajuda do Senhor, vamos dar um passo a mais. Vamos orar. Encomendamos uma vez mais, Senhor, a Tua palavra aos Teus cuidados e desejamos que ela não volte vazia. Ache caminhos em nossos corações, dê-nos sensibilidade à nossa consciência. Queremos estar alertas nesse tempo do fim, com discernimento espiritual. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Fazemos esta oração em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.